Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Itabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz que um dia eu procurava, eu encontrei. O amor que eu sonhava, um dia achei. Por isso quero sempre alegre agradecer por tudo que me deste sem merecer. Foi triste ver aquele sofrimento que Cristo por amor por mim sofreu. A cruz que ele levava foi os meus pecados e ele carregou. Pois sei que lá no céu eu viverei, cantando alegremente com Jesus, porque sou filho seu. A paz e o amor que eu procurava, Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. Uma excelente noite de quinta-feira para você, nesse dia tão abençoado que Deus, mais uma vez, Ele nos abençoou com um dia de vida, Ele nos abençoou com mais um dia de problemas, Ele nos abençoou por mais um dia de soluções. Aonde você estiver neste momento, eu quero convidar você, meu amigo, a você, minha amiga, a você, ouvintes do programa Falando de Jesus, de qualquer lugar aqui, exatamente do município da Serra, de qualquer lugar onde você esteja no Brasil e também aonde você estiver no planeta Terra. São 17 horas e 58 minutos, uma saudação a todas as comunidades serranas, aonde possa estar chegando a nossa voz, através das rádios afiliadas ao programa Falando de Jesus, Rádio Cultura, Rádio Fonte, Rádio Popular 3,
Rádio DigiGospel também está conosco, com certeza, aí transmitindo para a Argentina, para a Austrália, transmitindo para outros países do exterior. Nós aqui, com certeza, nos alegramos que a palavra de Deus, ela possa chegar não só no meu coração, mas também no seu coração, através deste programa que não é meu, este programa não é de nenhuma igreja exatamente, este programa é exclusivamente de Deus. Porque eu falo e afirmo? Porque exatamente Deus tem permitido que nós convidamos os seus mensageiros, Deus tem permitido que nós convidamos pessoas compromissada com a sua palavra, compromissada com o seu testemunho, compromissada exatamente pela obra do Senhor. E assim também atendendo não só um pedido, mas atendendo uma ordem que o Senhor Jesus deixou exatamente antes de subir ao céu, dizendo: ide pregai o evangelho a todas as criaturas, até então, para que elas possam ser transformadas em filhos de Deus, ok? Então agora na Serra são 18 horas em ponto, tivemos e estamos ainda com um problema no Estúdio 2 lá em Planalto Serrano, mas em Deus Ele guarda tudo, Ele que protege tudo e Ele é permissor de tudo, por isso damos graças a Deus pelo nosso problema. As pessoas lá em Planalto Serrano não podem nos ouvir pelo sistema de rádio via cabo, ok? Devido a um problema que aconteceu exatamente a partir das 17 horas, nosso sistema operacional travou, garrou, deu problema, ficou igualzinho aquele tempo do que a gente usava vinil, agarrava a agulha e ficava naquela só repetição. Mas é Deus que é o controlador de todas as coisas. Então, amanhã com certeza nós já estaremos restabelecendo esse sinal para que você que gosta de ouvir a palavra de Deus aí, o programa falando de Jesus, que você possa estar exatamente 100%, ok? Bom, eu quero também a você que está acompanhando pelo online, né? Porque às vezes o programa falando de Jesus pelo sistema de rádio via cabo, exatamente, mas também pelo sistema online, pelo www.radiopopular.net.br. Então, os irmãos de Planalto Serrano que já estão acostumados a nos assistir ao vivo pela Web TV e também pode também ouvir também pelo nosso site. Então, a esses aí com certeza hoje vai estar acompanhando mais um programa e também mais uma palavra de Deus. Ontem, com certeza, algumas comunidades não puderam ouvir o programa, como a comunidade Central Carapina, a Rádio de Jardim Carapina, não puderam ouvir o programa Rádio Educadora Talenta, bairro de São Domingos, devido a essas rádios, com certeza, não operaram ontem, devido ao feriado Dia das Crianças. Então, nós também agradecemos a Deus por isso, porque nós aqui fazemos conexão com essas rádios. Então, nosso compromisso aqui é com Deus, nosso compromisso é de transmissão deste programa, desta palavra. As outras rádios são afiliadas e nós respeitamos exatamente os seus direitos, ao qual eles vão respeitar o feriado, vão trabalhar, não vão trabalhar. Nós vamos fazer sempre a nossa parte. Já está presente o mensageiro realmente para trazer a palavra e daqui a pouquinho Deus tem um recado não só para mim, mas para todos que estão ouvindo na praça, no ponto de ônibus, no comércio, né, na sala, na cozinha, até mesmo dentro do banheiro. Se você tem um celular, você está acompanhando, você quer ir no banheiro, é só levar que você não vai perder nenhum segundo da palavra de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão,
trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa,
Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos os ouvintes que estão nesta hora olhando na internet. Nesta hora vamos aproveitar esta rica oportunidade que o Senhor tem aberto neste lugar para que possamos transmitir a palavra do Senhor, que é algo tão maravilhoso em nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. O Getsemane está escrito em Lucas e também está escrito em Marcos. Leremos a tradução de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do versículo 32. Evangelho segundo escreveu Marcos 14, versículo 32. Jesus em Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, aquele cálice. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor. Nós queremos te suplicar que a tua mão esteja sobre nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja aplicada em nossos corações, de forma que venhamos a entender o que o teu Espírito tem para as nossas vidas nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a vida do Senhor Jesus deixou o seu trono de glória para vir a esta terra resgatar novamente o homem para o reino dos céus.
Jesus, quando por essa terra, andou por muitos lugares, curando, libertando, ressuscitando, dando muitas palavras de vida eterna. As palavras do Senhor sempre foi palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus foi 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. E tudo aquilo que ele foi homem passou pelos mesmos problemas, passou pelas mesmas enfermidades que nós, passou pelas mesmas lutas e provações, sentindo fome, sede, dor e etc. E como 100% Deus, o intuito de Jesus Cristo sempre foi levar o homem de volta da onde ele havia saído, que era a eternidade de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para que Jesus pudesse, queridos, levar-nos novamente à eternidade, ele precisou de dar somente uma coisa, aquilo que ninguém poderia dar por você, a sua própria vida. Jesus, por onde andou realizando os milagres, curando os enfermos, dando sempre uma palavra de alegria, de conforto e de salvação, foi perseguido pelos religiosos da época, foi perseguido, foi acompanhado por grande multidão para ver o que ele iria resolver, para ver qual era mais um de seus milagres a realizar. E por onde Jesus andava, sempre uma multidão o acompanhava. E Jesus selecionou 12 discípulos para que mais perto pudesse estar ouvindo as suas palavras, para que pudesse estar aprendendo, para que pudesse estar levando ou continuando a obra de salvação, na qual ele iria morrer e deixar para que o discípulo continuasse a realizar a obra de salvação. E somente 3, Pedro, Tiago e João, era o que mais andava ao lado do Senhor Jesus, nos seus momentos de solidão, ou no momento de que ele precisasse falar algo mais intimamente para os seus discípulos. Então esses 3 andavam com ele. Só que tudo estava preparado, tudo certo, muito certo, e precisava de acontecer aquilo que os discípulos não estavam esperando, que seria a hora. Jesus vai para um lugar chamado Getsemane, que quer dizer, era um horto, era um jardim, que quer dizer lugar de prensar o azeite, lugar de prensar a azeitona. Jesus sabia, rumo àquele lugar, depois de uma última ceia que ele tinha acabado de cear com seus discípulos, ele vai para este lugar, porque Jesus sabia que era a hora de ele ser crucificado. Jesus sabia que estava chegando a hora de ele passar para o caminho do Gólgota. Jesus sabia que o seu grande momento estava chegando, o momento da sua morte. E quando ele entra naquele jardim, ele deixa os discípulos 3 ali aguardando, e como homem ele leva um desabafo para os seus discípulos. Eis que é chegada a hora. Eis que eu confesso para vocês que eu estou com a alma batida. Eu estou com a alma sofrendo até a morte. Jesus, como homem, já estava sentindo o gosto. Jesus já estava sentindo a dor da morte. E quando ele fica, os discípulos ali, ele afasta um pouco mais. A palavra diz que, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Em Lucas diz que ele se afasta do discípulo um tiro de pedra. Esse um tiro de pedra quer dizer um tiro de uma pedra lançada à mão. Na época antiga, eles lançavam as pedras com mão. Então se falava
um tiro de pedra, que quer dizer de 30 a 40 metros. Então, meus queridos, Jesus Cristo deixa os discípulos ali e começa a entrar em constante agonia. Começa a entrar em desespero. A palavra diz que a dor de Jesus na alma era tão grande que ele suou gotas de sangue que descia até o chão, dizendo assim: através do meu sangue eu estarei te curando, eu estarei te salvando, terra. O sangue foi até a terra. Grande era a agonia do Senhor Jesus por mim e por você. Só que ele ora ao Pai e pede: Pai, tu és possível de tudo. Tu és um Deus que tem a possibilidade de fazer qualquer coisa. Tudo está nas tuas mãos. Se possível, passe de mim esse cálice, Senhor. E ele não teve nenhuma resposta do Pai. Nesta hora ele retorna aos seus discípulos, encontra Pedro dormindo e diz: Pedro, não pode velar nem uma hora comigo na vigília? E novamente ele volta a um tiro de pedra de distância e mais uma vez fala as mesmas palavras com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que naquele lugar simbolizava a prensa da azeitona. Ele sabia que ele ia ser prensado, ele ia ser moído pelas nossas transgressões. Ele ia morrer a ponto de suar o teu sangue por você e por mim. Mas quando ele volta a terceira vez aos seus discípulos, todos eles estavam dormindo. E pergunta-lhes: estáis dormindo? Basta. Eis que é chegada a minha hora. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava querendo dizer o seguinte, queridos: como Jesus, homem, ele queria ouvir uma palavra dos seus discípulos, dizendo assim: ó Senhor, tu és o Filho de Deus, o Senhor vai morrer, o Senhor vai ressuscitar ao terceiro dia, vai ser assunto aos céus, vai cumprir o seu legado, vai cumprir tudo aquilo que o Senhor disse, Senhor. O Senhor veio para isso. Mas sabe por que os discípulos estavam dormindo? Não foi por desleixo, não, queridos. Os discípulos não estavam dormindo por falta de consciência, não. Eles nunca abandonaram o Senhor Jesus. Não seria agora. Mas a multidão, sim. Cadê a multidão querendo ver os milagres de Jesus? Por onde ele passava, a multidão o cercava. Mas quando chegou no Getsêmani, cadê? Cadê os curiosos? Cadê aqueles que queriam ver o que Jesus ia dizer? Pois naquela hora Jesus ia ser entregue pelas nossas vidas. Então os discípulos estavam dormindo de tristeza, de angústia. Eles ficaram tão angustiados de não poder fazer nada pelo Senhor Jesus. Mas isto é óbvio. O que acontece quando temos um ente querido no leito da morte? Nós coçamos a cabeça, abaixamos os olhos e não somos capazes de dizer: vai nessa força, você venceu, hoje é você, amanhã sou eu, você vai partir dessa para melhor. Nós não conseguimos fazer isso porque dói em nós. Nós não conseguimos fazer isso porque é antiético falar isso para uma pessoa que está à beira da morte. Mas o que ela está querendo ouvir é isto. O que Jesus estava precisando de ouvir daqueles discípulos, daqueles amigos que andaram com ele, era isto. Jesus, vai lá. Chegou o seu momento. Chegou a sua hora, Jesus. É o Senhor mesmo que vai. Tanto é que quando ele fala: Pai, se possível, passe de mim este cálice, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Davi lá atrás, no Velho Testamento, falou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
Ele mesmo responde: eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Então Davi, como simbolizava Jesus em tudo aquilo que ele não errou, que ele não pecou, ele simbolizava Jesus, que era homem segundo o coração de Deus. Jesus foi homem segundo o coração de Deus. Por isso que Davi era conhecido, é símbolo do Senhor Jesus. Davi falou que tomaria esse cálice. Sabendo que ele é símbolo do Senhor Jesus, ele sabia que Jesus ia tomar este cálice por você, por mim e pela igreja. Mas ele não foi capaz de ouvir dos seus discípulos que ele poderia ir e passar por aquilo. Naquele momento até o Pai calou. Somente o anjo veio e o confortou. Porque na terceira vez que ele fala, basta, podeis dormir, a carne é fraca, mas o espírito já está forte, porque quando ele retornou, ele falou que agora era chegada a hora. Então ali, Jesus, Deus, como carne, como homem, ele falou 3 vezes, não velai comigo? Pois na terceira que ele fala, mas o espírito sempre está forte, ele vai e não retorna mais aos discípulos, porque ele sabia que realmente ele tinha que passar por aquilo ali. Ele precisava de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de boas-vindas ao Senhor, sabendo que ele iria passar aquilo ali por mim e por você. Mas até o Pai se calou. E lá na frente também, Pai, por que me desamparaste? O Pai também se calou. O muito que ele falou foi com Maria: e mulher, eis aí o teu filho. Depois lá na frente, quando ele foi preso para ser crucificado. Uma pergunta eu faço nesta hora: o que seria de nós se Deus tivesse ouvido o clamor de Jesus? O que seria de mim, de você e da igreja se Deus passasse de Jesus aquele cálice? O cálice que ninguém queria tomar. O cálice que ninguém foi capaz de tomar. Nenhum profeta, nenhum homem que falava face a face com Deus, ninguém foi capaz de tomar o cálice da morte que nos traria salvação. Os discípulos não tinham palavras para dizer para ele. Assim também como nós não temos palavras para dizer a alguém que está à beira de uma morte. Nós nos calamos porque grande é a tristeza em nosso coração. Por isso que os discípulos dormiram de tristeza. E Jesus Cristo se afastou deles. Um tiro de pedra. Um tiro de pedra é uma força humana que nós podemos lançar uma pedra da onde estamos até um lugar distante. Uma criança talvez jogaria 4 metros. Alguns adultos, 20, 25. A palavra fala de 30 a 40 metros, um tiro de pedra. A pergunta é: qual a distância que nós estamos deixando Jesus se afastar? Ou seja, qual a distância que estamos de Jesus, do sofrimento dele? Porque é muito linda a história dizermos: ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, e foi para o céu e vai voltar. Que Jesus morreu por mim, que Jesus morreu por você. É muito bonito falarmos para as pessoas, pregarmos o evangelho, dizendo do sacrifício de Jesus Cristo. Mas qual a distância que estamos desse sacrifício? Desse ato que Jesus realizou por mim e por você? Qual a distância de um tiro de pedra? Qual é a força nossa humana que estamos de Jesus Cristo? E um tiro de pedra.
que nós possamos refletir nessa frase. Qual a distância de um tiro de pedra que estamos do sacrifício, do sofrimento de Jesus Cristo? E outra, uma exclamação. O que seria de nós se Deus tivesse ouvido a voz de Jesus? E naquele grande momento tivesse falado: chega, vou parar por aqui. Eu vou acabar com o plano de salvação, porque eu não aguento ver o sofrimento do meu filho, suando sangue, escorrendo até o chão, para um povo pecador, para um povo que não merece a salvação, para um povo que jogou fora a bênção que eu tinha dado a ele lá no Jardim do Éden. Só que Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para que minta. Deus é o Todo-Poderoso e ele sabia que Jesus Cristo ia passar por isto para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele sabia que o fim dele seria ser pego no Getsemane. Ele ia ser pressado como uma azeitona, que ela é pressada para poder tirar o azeite. Jesus Cristo foi pressado. Jesus Cristo levou sobre nós, sobre ele, as nossas enfermidades. E sobre suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi moído para que dele saísse o óleo, que é o Espírito Santo que ele nos deixou como um consolador. Se Jesus Cristo não fosse moído por você, se Jesus Cristo não fosse torturado, cuspido, esbofeteado pela igreja, ele não poderia morrer, ressuscitar e deixar o óleo do Espírito Santo para que pudéssemos hoje ter vida e vida e abundância. Jesus Cristo no Getsemane. Jesus Cristo, autor da salvação. Jesus Cristo foi acompanhado por multidões. Jesus Cristo curou, ressuscitou, deu palavras de salvação por nós. Jesus Cristo foi preso, abandonado por nós. Jesus Cristo foi ao Getsemane e foi deixado só pelos seus 3 discípulos que dormiram. Jesus Cristo não tinha ninguém para desabafar, somente o Pai que se calou. E lá na frente também ele repete: por que me abandonaste? E Deus se calou e houve grandes trevas. Deus virou o rosto para não ver o seu filho morrer por mim e por você. Jesus Cristo precisava, como homem, de uma palavra, de um conforto. Vai, Jesus, vai. Mas como a carne é fraca, ele estava dizendo: a carne realmente é fraca. Eu estou fraco aqui, sentindo a angústia da morte na minha alma. Mas como espírito, eu fui capaz de passar pelo Getsemane. Eu fui capaz de passar por tudo isto por você. Ó terra, ó humanidade, com que estamos preocupados a cada dia? O tempo já está se findando, que ele vai voltar, mas não mais com mão ferida, não mais dilacerado, não mais morto, como Isaías escreveu antes, mais de 500 anos antes. Como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. Agora ele vai vir como Todo-Poderoso. Jesus Cristo ressurreto, o autor da salvação. Que valor nós estamos dando ao Getsemane? Que possamos meditar no Getsemane. O que estamos fazendo do Evangelho? O que estamos fazendo da nossa vida?
Ó terra, o sangue de Jesus escoou até o chão por você, terra. O que estamos preocupados? Com o que estamos preocupados no dia a dia? Com a crise? Com isso? Com aquilo outro? Será que nós estamos preocupados com o que Jesus fez por nós? Será que queremos deixar Jesus um tiro de pedra bem distante de nós? Não. Nós precisamos de entender o que Jesus fez por nós. Nós precisamos de entender e valorizar o Getsemane. De valorizar a cruz. De valorizar o sacrifício. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que amanhã possamos estar na glória com Ele. Possamos subir nas nuvens com poder e grande glória naquele grande dia que Ele voltará. Não mais como homem, não mais sofrido, não mais ferido, mas o grande, todo-poderoso, com veste resplandecente. Aquele que João viu lá na ilha de Patmos. Aquele que João pôde dizer, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, vai voltar para nos buscar, para que nunca mais possamos passar por aquilo que estamos passando nesta terra. Ó terra, o sangue pingou em você. Que possamos refletir nessa interrogação. Ai de nós se Deus tivesse ouvido o clamor de Jesus Cristo e passasse dele aquele cálice. Aquele cálice era para nós. E a pergunta eu repito. Vamos dormir pensando nela. Qual a distância de um tiro de pedra que eu estou lançando, deixando Jesus ir longe de mim? 40 metros? 30? Ou bem pertinho? Jesus, eu quero estar pertinho. Como Davi falou, tomarei o cálice da salvação. Que possamos orar nesta hora, para que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, nesta hora a Tua palavra foi entregue. Eu tenho certeza e fé que ela falou em algum coração. Ela acendeu a chama em algum coração nesta hora. Porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que vai. Receba esta mensagem. Receba. Nos dê a cada dia oportunidade para continuar levando a Tua palavra. Mantenha esta rádio de pé, Senhor. Mantenha esta rádio funcionando para que continue sendo canal de bênção, Senhor. A todos os ouvintes, receba essa palavra. Receba este período em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos a paz do Senhor e uma boa noite com Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, Sérgio? Vê se vai bater aí. Irmão, precisa sentar aqui, pode sentar. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 38 minutos. O recado, a mensagem, a palavra foi aqui transmitida para você que nos ouve em qualquer lugar neste momento. É uma palavra realmente para nós refletirmos sobre de que forma
nós estamos contribuindo de forma de agradecimento o que Jesus fez por mim e por você. Realmente, a pergunta muito, muito importante: se Deus não tivesse permitido que Jesus passasse a morte de cruz, o que seria hoje deste planeta? Mas eu queria falar para o irmão, para o mensageiro desta noite, e para você que está nos ouvindo, de que realmente estamos hoje no século 21. Jesus veio cumprir uma ordem. Jesus veio para cumprir aquilo que já estava determinado lá no Velho Testamento, nos profetas, que o Messias viria, para que as pessoas pudessem acreditar que Deus existe. Mas no século 21 ainda há pessoas, ainda há humanidade, ainda há realmente países que não aceitam e não acreditam em Jesus. Não acredita que ele já veio, não acredita que ele já andou, não acredita que ele fez os milagres, não acredita que ele morreu, não acredita que ele ressuscitou e não acredita que ele foi para o Pai e vai voltar. A esses países ou que ainda não acredita nesta fala que o irmão trouxe, nesta mensagem que o irmão trouxe aqui, realmente vai estar lançado lá no Lago de Fogo. Porque a palavra de Deus afirma isso. A palavra, ela testifica sobre isso. Aqueles que não crê, aqueles que não fazem aliança, pode ter certeza de que realmente vai queimar no fogo eterno. Então, de que forma hoje você que está nos ouvindo, você tem essa aliança com Jesus? Você tem essa aliança bem próximo, como o irmão está falando, ou você tem essa aliança bem distante? Ou você tem só ouvido falar de um certo Galileu? Ou você tem ouvido falar de um certo homem que curou o cego, que curou, que fez milagre, fez o paralítico andar? De que forma? Nós vamos fazer igualzinho o irmão falou. Vamos deixar você refletir nesta mensagem. Vamos deixar você mais à vontade, para você entrar dentro do seu íntimo, para você perguntar para você: o que Deus tem feito na minha vida? O que Jesus tem feito na minha família? O que Jesus realmente tem operado a favor de mim? É bom você... Ele deixou uma pergunta. Qual foi a pergunta, varão, mesmo? Qual a distância do tiro de pedra? O irmão deixou aqui... Qual é a distância do tiro de pedra? Porque ele falou duas frases, então eu queria ver qual que ele deixou mais frisada. Então, eu deixo essa que o irmão falou, ok? E vou deixar outra. O que Jesus tem feito, o que Jesus significa para você? Não só para você, o eu, mas para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para a sua comunidade, para a sua igreja. O que Jesus significa para você? Rede Popular de Rádio, aqui nós vamos ficando agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem permitido que nós pudéssemos passar. Eu sou grato a Deus por todos os problemas que nós passamos, mas eu sou mais grato ainda a Deus, ao seu Filho Jesus, de que Ele tem permitido que todos os dias nós estamos aqui para liberar o sinal, para liberar exatamente a palavra através do microfone, para que você que está na praça, você que está no ponto de ônibus, você está na sua casa, você está no comércio, você onde que você possa, você vê que Deus fala com você. Isso eu sou grato a Deus. Os problemas, eu sou grato, porque Deus, Ele permite que nós passamos. Porque Jesus falou que nós que vamos adorá-lo, nós que vamos servi-lo, nós que vamos buscar cada vez mais Ele, não seria nada fácil para nós. Nós íamos ter momentos de aflições, como nós estamos passando.
mas nós temos que agradecer a si mesmo a Deus, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono do mundo. E não há outro a não ser Jesus que possa nos confortar, que possa nos ajudar, que possa realmente permitir que nós resolvemos os nossos problemas. Porque Deus dá a sabedoria ao homem para fazer o bem. Deus dá a sabedoria ao homem para exercer a obra dele. A todos vocês, até amanhã. Se assim, mais uma vez, o Deus Pai, o seu Filho amado Jesus permitir, mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça.